Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui, hoje é dia 30 de julho de 2021, se você estiver vendo esse vídeo depois. E essa é uma live sobre o artigo 41 da Portaria 888. Sejam muito bem-vindos. Vou pedir para vocês irem chegando, convidando os amigos para o Instagram entregar melhor. É sempre importante vocês apertarem aí, quem está ao vivo, apertar no coraçãozinho. E nós teremos aqui hoje uma participação, que na verdade eu que estou participando, né? O professor Fábio é que me convidou para participar dessa live. Nós fizemos uma live há 2 dias atrás, tá? E infelizmente perdemos essa gravação. Só que hoje nós vamos regravar, só que vai ser diferente, vai ser um novo bate-papo, tá? Então, se você viu aquela, pode ver essa de novo, que com certeza você também vai aprender, tá bom? Então, quero agradecer o professor Fábio Nascimento, ele é do canal Conteúdos Ambientais e tem feito grande sucesso. Depois ele vai falar aqui as redes dele também. E ele está fazendo muito conteúdo sobre a Portaria 888, que saiu aí em maio, né? Então, a gente está indo aí para 3 meses de portaria, tá certo? Vou, então, aprovar aqui a entrada do professor Fábio. E ele entrando, gente, coraçãozinho para receber bem as visitas. Fábio. Acho que foi. Vamos ver. Tá chegando. Tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo Como é que tá o certo. áudio? Áudio e vídeo funcionando? Para mim tá tudo bem. Para vocês, pessoal, se tiver alguma coisa, deixa eu ir um pouquinho mais para trás, que eu acho que agora fiquei cortada aqui. Eu também. Fábio, obrigada pelo convite inicial. É, eu que agradeço. Peço desculpas, você explicou para todo mundo aí o que aconteceu, né? A nossa conversa foi super bacana. Eu fiquei bem nervosa porque era a minha primeira live pelo canal. E na hora de compartilhar o vídeo, eu escolhi a capa, fiz todos os protocolos. Não sei se foi o meu celular, se foi o Instagram, alguém não falou a mesma língua e acabei perdendo o conteúdo antes do compartilhamento, né? Mas agradeço a oportunidade, a sua disponibilidade de Vamos deixar com que a conversar. gente grave isso aqui, né? Eu posso então conduzir aqui o tom da nossa conversa, você se Pode importa? conduzir. E vamos falar então do nosso maravilhoso artigo. Exatamente, né? Bom, como todos sabem, sejam bem-vindos aqui ao canal da Glaucio, How to Lab. Em 4 de maio, nós tivemos a publicação da Portaria 888, né? Sempre bom lembrar que a Portaria 888 não substitui, ela não é a portaria que de fato trata da água, né? Ela é a portaria que substitui o texto do anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5. Então, a quem nós nos referimos quando nós falamos sobre tratamento de água, potabilidade, ainda é a Portaria de Consolidação número 5, anexo 20, com o texto do anexo 888. Glaucio, eu pretendo colocar esse vídeo no meu YouTube. Você pode falar um pouquinho de você novamente? Claro, com prazer. Então, o pessoal que já está aqui no canal já me conhece, mas é um prazer eu me apresentar. Meu nome é Glauce Pereira, né? Eu sempre friso o E aí, porque o pessoal às vezes confunde com Gláucia, que é mais comum. E eu sou química, né? Eu trabalho com saneamento. Minha primeira formação mesmo é com saneamento. Meu primeiro mestrado foi no Departamento de Hidráulica e Saneamento da USP de São Carlos. E eu trabalhei lá com o professor Luiz de Bernardo. E depois eu fui concursada num laboratório também da USP. Então eu tive a minha parte prática, né, de conduzir um laboratório de águas e efluentes. E em 2008 eu fui fazer um segundo mestrado na área de qualidade de análises, né? Foi um mestrado internacional na Universidade de Barcelona e em conjunto com a Universidade do Algarve. E eu fiz a minha parte, que é o que eu trabalho até hoje, que é a ISO 17025. Então, eu sou formada em Química, né? Mas tive aí demandei para o saneamento e qualidade de análise. A How to Lab é uma empresa que tem o propósito do How to, né? De ensinar o como fazer. Os métodos, assim como a portaria, nem sempre estão elucidados, né? Então, nem sempre você lê um método e consegue executar.
É a mesma coisa 17025. Nem sempre as pessoas leem e conseguem fazer os controles que tem que fazer, fazer as análises críticas que tem para fazer. Então, a HowToLab tem o propósito aí, todas as nossas soluções são para o conceito do how to, do como fazer. E estamos aí já há 9 anos trabalhando com consultorias, auditorias, cursos, e tem a nossa nova solução agora, que são os métodos em vídeo, né? Então, o pessoal pode acessar o método e abaixo do método tem tudo o que ele precisa para fazer aquele método. As calibrações, os DR, os procedimentos e tudo mais. Então é Sensacional. isso. A sede de vocês fica aqui no estado de São Paulo mesmo? São Sim, Carlos, nós São ficamos Paulo? não, nós ficamos em São Paulo, na Avenida Paulista. Temos um escritório ali. Eu saí de lá, na verdade, eu não moro mais em São Paulo, tem 1 mês e meio. Eu estava de mudança até poucos dias atrás. Mas a sede da empresa continua lá. Tá todo mundo em home office, na verdade. Tem 2 funcionários novos agora que estão em Minas Gerais. E então a gente tem só esse escritório que é um coworking, na verdade, né? E aí a Ah, sede mesmo, eu tinha uma sala de treinamento ali na Paulista, mas depois da pandemia não valeu a pena manter a sede. Então agora a gente está todo mundo em home office. perfeito, perfeito. Aproveitando o gancho do assunto ainda, antes de entrar de fato no artigo 41, todo laboratório que ensaia água efluente tem que ser, de fato, que vai divulgar o resultado, né, fornecer para os sistemas de vigilância, eles têm que ser acreditados pela ISO 17025. Não adianta qualquer pessoa saber fazer um ensaio de turbidez, fazer um ensaio de cloro residual, se A não for portaria ela acreditado, vai né? pedir, ela não está muito clara essa exigência, né? Tá um texto bem folgado, tá um texto bem folgado. Então a portaria ela diz que tem que seguir um sistema da 17025, mas ela não usa a palavra acreditado. Então assim, acreditado mesmo teria que chamar SEGECRE e Metro, né? Que é a divisão dentro do Imetro que faz a acreditação para fazer essa acreditação. E na portaria não exige isso, tá? Então, assim, tem que seguir, mas não é. Na minha opinião, era mais fácil todo mundo ter que seguir. Ia ser mais demorado um pouquinho, mas todo mundo ia estar no mesmo caminho. Essas mudanças de texto em relação a isso na portaria, eu acho que confunde o pessoal. Eu acho que É, se tivesse uma política já estabelecida desde que a gente começou isso lá na 518, já estaria todo mundo no mesmo caminho. Esse vai e volta, eu acho que dificulta um pouco. realmente. E cada portaria que sai, assim, da 2914 para o anexo 20, ok, né? Só foi um copiar e colar, né? Mas aí, em 4 de maio, veio o texto da 888, e no meu julgamento tem muitas coisas positivas, assim, tá bom, muitas não, algumas coisas positivas, e outras coisas que me pegaram de calças curtas. Você usou um termo na última live que foi, peraí, análises de engenheiro. Falei, nossa, se enquadra perfeitamente nos meus ensaios. Sei fazer turbidez, sei fazer cor, sei fazer DQO, sei fazer DPO. Mas quando entra nesses ensaios de agrotóxicos, quando entram nesses ensaios, alguns organolépticos, inclusive, né? Cianotoxinas, aí já comecei a ficar todo perdido, embaralhado. Supus que fosse tudo feito por cromatografia. É tudo feito por cromatografia ou não? Não, Existem existem outros, outras outros, técnicas mais, né, outras de técnicas, né? imunoensaio, cromatografia, ICP, né, que é de plasma, tem várias outras técnicas que não cromatografia. Ah, então, tá vendo? Aí quando eu li esse artigo 41, ele é muito específico, ele fala exatamente da interpretação e da divulgação dos resultados, que tem características de detecção e quantificação. É o artigo que eu li, reli, aí eu reli de novo, falei, acho que eu vou ver lá no canal da Glaucia se ela já falou alguma coisa sobre isso, né? Aí fui, mas ainda não tinha nada específico sobre esse Pois artigo. é, Você não tem fiz. várias lives sobre a Portaria 888, e eu colei muitas coisas dela, inclusive, né? Que eu fiz nos meus vídeos, foi meio que Que bom. inspirado no que você fez lá. E aí, esse artigo 41 traz essas duas informações, né? Traz, na verdade, várias, mas ele diz principalmente, entrando agora no artigo 41. Na verificação do atendimento ao padrão de potabilidade expresso nos anexos 9 a 11,
a comparação dos resultados analíticos com o VMP, aqui ok, valor máximo permitido, isso está bem fácil, de padrões expressos pelo somatório de analitos individuais, deve obedecer os seguintes requisitos. Bom, finalzinho já ficou ecoando na minha cabeça, mas ok. Caso Tá. pelo menos um analito seja quantificado, considerar para a soma dos componentes com resultados menores que o LD ou LQ, os valores de LD sobre 2, ou né, metade do LD e metade do LQ, respectivamente. Bom, tá em português, mas eu me sinto, né, não me sinto letrado às vezes. Eu sempre preciso parar, ler. Primeiro, Ai, ai. LQ e LD. Traduz pra gente aí, para ficar de um jeito É, bem fácil, por favor. eu tô rindo porque na primeira live eu achei que o riso tinha sido, né? Só a primeira, que eu só ia rir naquela, mas se você ler de novo, eu vejo o desespero novamente. Então, realmente o texto tá desesperador para, né? Como você disse, parece que a gente nem é letrado. Então, Sem vamos querer te começar. interromper muito, é que eu acho assim, academia, ela é muito bela, a gente escreve textos bonitos, a gente escreve, eu tenho mestrado, você tem um mestrado, a gente escreve bem, né? Mas eu acho que tem coisas que, pro padrão brasileiro ainda, precisam ser um pouquinho mais esmiuçadas, mais Verdade. parecidas. E eu acho que esse artigo não ficou muito fácil, né? Muito Não, compreensível para não, ele todo tá mundo. longe de estar fácil, né? Eu entendi primeiro. Bom, vamos primeiro, já que você perguntou, vamos primeiro do conceito de LD e LQ, né? Então, eu sempre dou o exemplo do LD daquele da criança que eu falei, né? Porque eu acho que é um exemplo que traz, foi o que você falou, às vezes a gente precisa facilitar o entendimento, tá? Então, imagina que você tem lá em outra sala, você está aqui no escritório, e você tem ali duas ou três crianças, não sei. E uma delas dá um grito, né? E você ainda não sabe quem é, tá? Então, o LD é essa detecção. Você detectou que alguma coisa aconteceu ali. Você ainda não tem diferenciação, tá? Então, o LD, eu particularmente, eu acho que ele não deveria nem ser usado para nada, né? Já teve essas discussões anteriormente, porque o LD é justamente onde a gente não tem certeza do resultado. Então, você falar em LD, ele é um valor, mas que ele não deveria ser usado para a gente tomar decisões, tá? Já aí é para isso que serve o LQ, que é o limite de quantificação. Então, o LQ ele é um valor maior que o LD. Então, no LQ, eu já consigo quantificar, eu já consigo ter certeza do meu resultado ali. Né? Aí eu até vou calcular a incerteza, que em química tem o cálculo de incerteza. Mas é a partir do LQ que eu consigo dar uma resposta com confiança. Tá? Então, o LD é um valor mais baixinho, onde eu detectei alguma coisa, mas estatisticamente eu ainda não posso dizer o que é, eu não sei que criança está gritando, eu não sei nada. Não sei nem se é grito de brincadeira ou de choro. Não sei se vai virar alguma coisa. Não sei o que é. Foi um grunhido lá, entendeu? O LQ já é o que você fala. Ah, não, é fulano que está gritando e isso é grito de fome. Sabe assim? Essa diferenciação, essa é que dá para fazer. Eu me identifico porque eu tenho duas filhas aqui em casa. Ah, Uma está então aqui tá. comigo, outra está em São Paulo. E vira e mexe acontece isso. Dá um grito, você fala, ou machucou, ou tá vendo TV e se divertiu. Não sei. É uma pergunta que eu esqueci de fazer na semana passada. O LD, ele é sempre menor do que o LQ? Ou eles podem ser iguais? Ou, né, Não, essa ele que é era a menor. Ele ideia. vai ser Ele menor. sempre vai ser menor. Igual É, também não. Não tem como igual o também LQ não, ser igual porque ao LQ. a não ser em casos de microbiologia, que é quando é o organismo. Então é uma célula Aham. de um organismo, né? Então não tem como você detectar por célula menor do que um, e aí você já está quantificando. Então, nesses casos, você pode dizer, né, se for pela técnica de contagem de células, que o LD vai ser igual ao LQ. Mas em termos de físico-químicos, não, o LD vai ser menor. Certo. E essas características aí do LT e do LQ, ele diz no texto que valem para os anexos de 9 a 11, mas é, são parâmetros que sejam constituídos por somatórios, né? Então, se você tem um Tá. parâmetro lá, tem várias substâncias que compõem esse parâmetro, né? Mas o É, anexo 10 tem VMPs e o 11, por isso que ficou ficou, estranho isso, né?
Para mim, o artigo 41, ele só serve para o anexo 9, tá? Porque o anexo 10, o anexo 11, não tem componentes que são expressos pelo somatório. Então, o pessoal que está aí com a portaria vai ver o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. O que tem essa visão de somatório, explicando agora esse texto aqui do 41? O somatório, ele tem a ver com uma questão de risco porque são compostos, né, que são metabólitos que se formam, tá? Então, às vezes, dependendo da condição de reação, ou de cloração, ou do que estiver sendo feito, vão se formar um ou outro, mas são compostos que ocorrem, quando eles acontecem, eles ocorrem juntos. Tem a chance de formar um pouquinho mais de um, às vezes está mais quente, forma um pouquinho mais de outro, e assim por diante. Então, quando a gente detecta, por exemplo, um aldicarb, e não detecta a aldicarb-persulfona, não significa que o outro não ocorreu. Eles estão meio juntos, eles ocorrem juntos, geralmente. Então, o que é feito é que nesses parâmetros aqui, ali para baixo também tem a atrazina, mais desipropuil, esses parâmetros, eles ocorrem juntos. E o que o artigo 41 vai traçar olha, se apareceu um, vamos ver como que a gente trata os outros. Não é porque apareceu... Então, ele não tem um VMP solitário, ele é dos somatórios. E isso só acontece no anexo 9. Porque se a gente for no 10, já tem todas as cianotoxinas, cada uma tem o seu próprio VMP. E se a gente for no 11, que é o padrão organoléptico, também. Não há nada que ocorra em somatório, tá? Então fica um mistério aí, porque o 41 está mencionando o 9, o 10 e o 11 também. Entendi. Então, a interpretação desse inciso primeiro aqui seria isso, né? Supondo um parâmetro que é constituído por 3 substâncias, se uma for quantificada, as outras 2 serão computadas pela metade, dependendo se eu conseguir ficar no limite do LQ ou no limite do LD. Essa que é a interpretação desse inciso agora, primeiro. Esses 3 incisos, eles vão dar diferentes posições, né? Então, vamos lá. Caso pelo menos um analito seja quantificado, quer dizer, eu tenho certeza, ele está acima do LQ, considerar para a soma dos resultados menores que o LD ou LQ. Então, aqui a gente tem o seguinte, tá, um foi quantificado, e os outros? Eles ficaram mais próximos do LQ ou mais próximos do LD? A gente sempre vai ter uma revisão de risco e jogar para cima, tá? Então, se eles ficaram mais próximos do LD, quer dizer, imagina uma linha, não sei se a câmera inverte, mas imagina uma linha, a gente tem o 0 absoluto, não tem nada. Aí você tem o LD, que é o limite de detecção, e aí você tem o LQ, que é o limite de quantificação. Então, se não deu nada, não deu nada, ok, deu 0. Mas se ele ficou entre 0 e LD, você vai olhar o LD e vai dividir por 2. É um chorinho aí de LD. O LD seria um valor fixo para esse ensaio, né? Isso. Cada composto desse tem um LD e um LQ. Porque o laboratório, apesar dali estar tudo somado, o laboratório compra os padrões individuais. E faz métodos individuais para cada composto desse, tá? Então, cada composto desse tem o seu LD e LQ. Então, vamos supor que apareceu um que eu quantifiquei e os outros eu vou ver onde ele caiu. Se ele caiu perto do 0 absoluto, LD ou LQ. E eu vou sempre olhar para cima. Sempre arredondar para cima. Tá? Então, se ele ficou... Então, eu quantifiquei um e os outros eu vou ver se eu divido LD por 2 ou LQ por 2. Perfeito. No LQ por 2 é porque ele ficou nesse limbo entre o limite de detecção e o de quantificação. Exato. Se ele cair entre detecção e quantificação, eu pego o de quantificação e divido por 2. Se ele ficar entre o 0 absoluto e o LD de detecção, eu pego detecção e divido por 2. E somo com aquele primeiro que foi quantificado. Com os quantificados. Para constituir o parâmetro. Então eu tô falando assim, olha, um
eu quantifiquei e eu sei exatamente quanto que ele é. Os outros estão abaixo, mas eu sei que eles existem, eu não vou poder dizer que é zero. Então eu vou somar um pouquinho, que é, na verdade, o valor dividido por 2. Excelente. Esse artigo primeiro passou, assim, foi Ótimo. o mais fácil. Conseguir, né? Foi o mais fácil em termos de compreensão, apesar, né? Tanto que eu comentei também que o LD e o LQ, eles só vão aparecer a explicação deles lá no artigo 22, não está nem nas definições, né? Então não foi um artigo feito para os engenheiros mesmo, não. Foi feito para Não, os não foi. analistas de fato, né? Agora, esse segundo, a gente conversou na quarta-feira, mas depois eu parei de novo, eu fiquei pensando de novo, falei, mas tem uma coisa que a palavra não está muito clara para mim. Eu vou ler o inciso Ah, segundo aqui, ó. Caso nenhum analito apresente resultado quantificado, então todos estão abaixo da linha do LQ, do intervalo, né, entre isso. 0 e o LQ, e pelo menos um analito seja menor que o LQ, mas assim, se nenhum foi quantificado, eles não É são porque todos eles podem abaixo? ser nenhum quantificado e ser todos menor que o LD. Aham. Mas assim, na minha interpretação, todos estão menores do que o LQ, né? Mas, Não, todos estão menores que o LQ. Ó, caso nenhum apresente resultado quantificado, quer dizer, caso todos sejam abaixo do LQ e pelo menos um seja menor que o LQ. Ah, entendi o que você quis dizer. Todos são menores que o LQ. Entendi. Entendi. entendeu? Ah, eu fiquei doido, eu falei, Deveria mas não ser maior que o LD. isso que eu comecei a imaginar. Falei, eu É suponho que ele verdade. queira dizer que está entre o LD e o LQ, Isso. porque nenhum foi quantificado. E você Mas sabe que eu se me o peguei LD. nessa lógica, porque como ele é o do meio e o de baixo é justamente o caso mais extremo, eu já li interpretando isso, que era entre Ah, LQ e LD. Mas porque você já tem um, tem, dois, três, né? E você tem já essa tem lógica 8 anos, né? decrescente. Você tem 8 anos de experiência aí na empresa, você tem um mestrado. Não, mas não tá Você, certo, né? não tá certo. O texto ele tem que Eu estar sou claro doido. para todo mundo, independente, não deveria depender da Exatamente. interpretação, né? Tanto que nós Exatamente. fizemos Eu a sou primeira doido. live e não tínhamos visto isso. Então, por isso que eu encerrei a live e falei, ok, entendi sim. Aí eu falei, bom, deixa eu ler de novo. Não, mas espera, ela me explicou. Será que eu me sinto tão burro assim? Não é possível, eu me sinto tão incapaz de entender isso. Mas é isso Mas então. é A isso. gente, Ele nenhum foi acima do LQ e pelo menos um tenha ficado entre LD e LQ. ele ficou no espaço, no intervalo entre a detecção e a É, quantificação, pelo menos um. isso. Ah, então aí, cadê? Caso nenhum analito apresente resultado, tará, considerar o maior valor do limite de quantificação. E aí também eu comecei a parar de novo. Falei, o maior limite de quantificação para qual deles? Supondo Não, que, de entre os novo, né? três ou entre os Entre os cinco. três, ou entre os cinco. Então, entre os cinco, um ficou neste intervalo entre o LD e o LQ, e na interpretação do resultado e na exposição do resultado, eu vou colocar esse valor deste único que ficou no intervalo, considerando o LQ dele. Ó, tá fazendo um eco na minha cabeça Não, aqui. entre todos você vai pegar qual é o maior LQ. O maior LQ entre todos, Entre tá? todos. Foi isso que Porque eu. cada um Porque vai ter o assim, respectivo. abaixo do LD, aí é que tá. Por isso que eu falo que o LD nunca deveria ser considerado. Porque ele é um lugar, digamos assim, que a gente não tem certeza de nada. Então, é um lugar que dá, por exemplo, 001 e você passa, deu 001, você passa de novo, deu 002. Quer dizer, é 100% de diferença. Pois é, É um local de análise que não, a gente não deveria nem trabalhar. Então, pois é. considerar toda uma regra em cima desse lugar incerto é absurdo. É absurdo. Concordo, concordo. Não faz sentido, né? A gente Concordo. faz o cálculo de LD justamente para não trabalhar lá. Esse é o propósito da LD. A gente faz os experimentos, detecta o LD e multiplica geralmente por 10 para sair daquele lugar. Porque é um lugar que Aham. é um espaço ali que a gente não confia. Então, caso nenhum analita presente acima do LQ e pelo menos um seja melhor
ali mais entre LD e LQ, quer dizer, então eu quase quantifiquei, considerar o maior valor de LQ entre todos, porque na verdade Perfeito. a gente não tem certeza de nada Então, e talvez faltou essa palavra que você acabou de falar, entre esse termo, todos. entre todos, né? Mesmo que essa substância tenha dado neste limbo, né? Mas outra delas tenha um limite de quantificação com um valor maior, eu vou considerar essa outra, ou analiticamente Essa outra maior, não porque tem como como eu isso disse, é uma acontecer. análise de risco que eles ocorrem todos juntos. Eles ocorrem todos juntos. Então, Uhum. eu vou pegar de um só e usar, Entendi, entendeu? olha só, entendi. Ó. É E aí, no isso. caso, então, agora ficou muito mais óbvio o inciso terceiro, que caso os resultados de todos os analitos sejam menores que o limite de detecção, consideraram o valor maior do limite de detecção. Agora o terceiro foi por Sim, inércia, ficou fácil agora. exato. Ele Mas, equivale a isso. mas então esse inciso segundo foi o que eu acho, pô, faltou um pouquinho de Não, escrever um para o pouquinho artigo melhor, todo sabe? faltou muita coisa, né? O artigo todo faltou muita coisa. Mas é muito complexo mesmo. Eu estou pensando aqui, né? Primeiro, que isso daqui vai ser mais utilizado. Tem que ter dois posicionamentos. Um dos laboratórios mais específicos que fazem essas análises. Tá? Então, a maioria das estações de tratamento de água que eu conheço, que eu visito, não faz. Ela terceiriza essas análises para outros lugares, né? Para outros laboratórios maiores. Então, vai ser o pessoal das estações de tratamento de água, que eu acho que é quem mais segue a gente aqui, né? Pelo menos o meu público e o No meu seu. canal, é isso aí. Eles vão ter que saber interpretar, né? E saber pedir, saber cobrar que o laboratório mande essa explicação mais detalhada. E os laboratórios maiores, que provavelmente fazem isso, geralmente têm softwares, e eu sugiro muito que eles trabalhem, então, de uma maneira automatizada, para colocar esse resultado no relatório de uma maneira automatizada, tá? Aham, perfeito. Porque se todas as vezes, se todos os laboratórios, a cada relatório, tiver que pegar esse artigo 41 e fazer a interpretação, Será que vai ter que vir justificado isso nos relatórios? Ah, por exemplo, essa baguncinha. Ah, aconteceu exatamente o que está no inciso segundo aí, que deu uma dor de cabeça. Isso terá talvez que vir especificado nos relatórios, assim, olha, aconteceu tal coisa na análise. Então a gente está interpretando, expressando conforme o inciso segundo. Isso já ajudaria talvez a facilitar a vida da você pessoa que sabe vai que ler. eu sou do lado do laboratório, né? Então eu Por também favor, é isso que eu quero isso que eu quero que fique assim, explícito, né? o item 7.8 vai dizer que o relatório tem que ser claro o suficiente para o cliente entender. E o item Aham, 7.1, eu estou falando da norma 17025, tá? O ok. 7.8 que trata de resultados e o 7.1 que trata desse contato com o cliente. Ele vai dizer que o laboratório ele tem que colaborar com o cliente para que o cliente veja o desempenho do laboratório e tenha acesso à boa informação. Então, assim, se for algo que todos os laboratórios pedirem, que todos os clientes começarem a pedir, o laboratório, né, tem que fazer. Se ele tem a norma, até por uma questão de solicitação Aham. de normas ISO, a gente busca atender o cliente. Agora, eu acho que o mais fácil é deixar uma explicação pronta no relatório, sabe, do que Sim, aconteceu. perfeito. Do tipo, agora falando para os laboratórios que vão colocar isso no relatório, né? Do tipo, olha, de acordo com o artigo 41, o resultado expresso pode cair nas tais situações. Uma, foi detectado um, mas não foi detectado o outro, estamos expressando o valor do maior. Duas, sabe? Alguma Aham, coisa assim. entendi. Porque também treinar gerentes técnicos para que a cada relatório ele faça essa análise de que aconteceu, sabe? Não vai ter pilhas de relatórios se acumulando. Não tem como Uhum, fazer isso manualmente. Dá perfeito. muito trabalho. Então, eu acho que é melhor ter uma resposta que explique o que pode ter acontecido do que ficar tentando analisar caso a caso. Perfeito. Como eu falei, a ideia é sempre
facilitar, falar uma linguagem É, clara, né? Como eu falei, a maioria do pessoal que segue meu canal é técnico, é operador, é o pessoal que ainda não passou pela academia pra... E mesmo a gente, mesmo eu, perco a cabeça, perco os cabelos tentando interpretar isso aí. Mas agora, com a sua respectiva explicação, e principalmente desse inciso segundo, que me deixou muito com a pulga atrás da orelha, é. agora sim, Então, eu mas tenho que... Fábio, é uma questão também, eu sempre falo que é a minha interpretação, né? Porque não está Ah, sim. escrito. Sim, sim. Não está Geralmente depois, escrito. É isso. geralmente depois da portaria eles divulgam alguns manuais de boas práticas, umas coisas assim, né? Mas não divulgam amplamente. Você tem que caçar lá no site deles, né? Sempre sofro com isso também. Eles fizeram uma live para responder algumas perguntas. Eu estava de mudança para cá, foi no dia da mudança, e eu não consegui acompanhar. Depois me mandaram um link, eu vi só uns pedaços, mas não. Assim, quem viu algumas coisas foram, né, respondidas. Eu também estou num grupo que uma pessoa conseguiu umas respostas, acho que foi até a Mariana que entrou aqui agora há pouco. Ela mandou lá no grupo um esclarecimento, porque tem isso, como são regionais, né, as vigilâncias são regionais, cada um está pedindo informação na regional. E a regional responde também o que interpretou, né? Então, eu quero pensar que é para o bem, né? Que a gente vai uma hora aí afunilando as informações e, e tentando, né? É, E aproveitando a sua ilustre presença, né? Vou repetir a pergunta que eu fiz da outra vez. Você consegue me elencar ou me dar exemplos de coisas que você vê como positivas e coisas que você vê como negativas, além do artigo 41, nessa nova portaria? Bom, negativo, começar pela negativa é mais fácil, né? O que eu falei, eu acho que a pior é o artigo 3, que é essa Uhum. portaria entre em vigor na data da sua publicação, né? Eu acho que perde o respeito. Verdade. Analisando Porque a pessoa friamente. olha e ri, entendeu? Ela ri porque ela. Então, eu acho que isso aqui compromete o respeito pela portaria. Porque uns vão Aham. ficar doido, né? Tem gente que saiu, tem um pessoal mais desesperado, mas a maioria do pessoal, com esse artigo, fala, isso é bobo, acabou, né? Porque se fosse assim, entre em artigo daqui 3 meses, todo mundo sai correndo para fazer. Mas entre em artigo, Declarar. entre em vigor hoje, o pessoal fala, Alguns, vamos esperar cobrar, porque ninguém alguns sabe mesmo. parâmetros eles até deram uma folga, né? Mas dois, no caso, né? Então, e aí até aí que vira piada? Até o site do Ciságua, que recebe os resultados, publica alguns dias depois que vai estar pronto só em 2022. Quer dizer, acabou, né? Então, eu acho que esse foi o pior e a maneira que foi O, feita, né, por aí. Você não me deixou falar o antes de melhor, hein? você antes de você falar as coisas boas, que eu espero que tenha, mas tem sim. Aproveitando que você comentou essa questão do site do Ciságua, eu fiquei pensando também, será que quem já faz esses parâmetros vai guardando? Depois, será que eles vão cobrar isso de uma forma retroativa ou não? Será que eles só vão pegar os dados a partir do dia primeiro? Fiquei Eu não pensando vou nisso nem também. arriscar a resposta. Eu não vou Ah, não, nem me ótimo, comprometer ótimo. com essa, porque não Não faço a tem menor nada ideia. falando no site, né? Então, eu suponho que eles não cobrem retroativamente, né? Entrou em vigor dia 4 de maio, então nós queremos os dados a partir do dia 4 de maio. Eu acho que não, né? Eu acho Acho que que deve ser não, eu colocado acho desse que vai modo, ser, né? vai ser o mês vigente, porque o Ciságua trabalha, né? Até dia 10 todo mundo tem que colocar o resultado do mês anterior. Eu não vejo ele, É. pessoal, passando coisa limpo dos outros meses. Eu acho que seria insano E você essa parte. consegue pontuar alguma coisa que você vê como um avanço, algo positivo? Bom, eu sou química, né? Então, como eu disse, tem essa que você falou, né? Nossa, É, eu moro pai, sozinha, gente. fica à vontade, Como eu viu? Depois disse, tem essa. Eu tô preocupada. Deixa eu só. Você segura a live, por fica favor. tranquilo. Fala o que você achou Segura de lá. bom. Só um minutinho. Tá bom. Só para não tocar de novo aqui. Fica tranquila, Glaucia. Aqui em casa também tem cachorro, então o cachorro tá deitado quietinho por enquanto. Eu queria depois aproveitar a hora que ela voltar para Sim? ver a opinião dela sobre a falta do Deixa aqui no pH. portão, por favor. Pode Não tem deixar mais aqui. pH.
O pH é uma coisa que né, sempre foi presente e agora não está mais. E aí cada um também está interpretando de uma forma como que vai Pode usar, por deixar. exemplo, o novo, né, como que vai aplicar o pH na água de distribuição. Pode E deixar. isso Eu vai tô dar o que falar numa também. live, eu não posso parar. Não, eu tô aqui. 5 minutos eu vou aí. Obrigada, viu? Estou Obrigada. tocando a live de qualquer forma, já veio. Desculpa, gente. Imagina, imagina, né? Eu Eu tô acho que todo mundo eu entende. mudei aqui, é um lugar super isolado, né? Tem 6.000 habitantes, é um povoado, na verdade. Tô escondida. E eu tô esperando essa entrega chegar tem um mês. Ah, então vamos caminhar para o finalzinho da live E aqui, que ela senão vai. chegou agora, justamente É, na hora da é, live. é condomínio? Tem alguém para receber ou tem que Não, ser eu mandei você? deixar no portão, não é condomínio, é chácara. Ai, Glauci, Glauci, ó, a gente deixa os parâmetros positivos então para uma próxima live sem problema nenhum, viu? Não, não, ele largou, ninguém vai passar aqui. É um lugar que É? ninguém passa. Tá ali ninguém vai passar aqui, Ah, desculpa. não, Vamos por imagina, positivos, nada por que... favor. O que eu gostei dessa portaria, ela foi mais pro lado químico, né? Eu acho que a gente está dando um passo, saindo do que eu chamo de análise de engenharia, né? Que é turbidez, cor, né? Aquela coisa mais robusta, e Uhum. estamos indo para um passo mais químico, né? Ah, De fazer análises melhores. É que no Brasil é tudo de cima para baixo, né? Mas esses parâmetros a gente já tem né, em algumas legislações europeias. O Canadá está muito adiantado na parte de legislação de parâmetros de água. Então, eu acho que a gente deu esse passo. É que aqui é de cima para baixo, o laboratório sai correndo, não tem dinheiro para comprar padrão, o padrão não chega. A CGEC está com pouca gente, vai levar 6 meses para conseguir colocar todo mundo acreditado fazendo esses parâmetros. Então, assim, é a trancos e barrancos. Mas a intenção é boa. E a gente também tem que lembrar que esses parâmetros eles não aparecem na água. Eu acho que certo. o operador ele não tem que ficar se sentindo culpado porque a água dele tem aldicarb não sei das quantas, entendeu? Isso está chegando na estação porque a gente tem uma carga muito grande de agrotóxicos que também foram liberados novos, né? Então a gente não Uhum. pode desconsiderar que hoje o que chega em estação às vezes é efluente. A gente tem quase um tratamento de Exatamente. efluente em alguns lugares, né? Então o Exatamente. laboratório ele tem que correr para conseguir fazer tudo, dar conta, né? Uma análise, já que liberaram, já que tem agrotóxico, alguém tem que monitorar. E eu queria, então, para encerrar aqui, levantar uma polêmica, tá? Eu comentei com os usuários, olha, com os nossos telespectadores enquanto você foi atender. E o pH, como que a gente faz, né? Muita gente me perguntando, o que que eu O faço com o pH. pH, né? Que sumiu. Sumiu não. Foi Ele tirado por está, algum motivo aí. ele está subentendido, né? Aham. Então, assim, ele ficou de 6 a 9, né? Lá Ficou nos não. anexos de 3 a 8, né? Nos anexos de 3 a 8 que fala sobre O a desinfecção, tratamento. o contato, né, da cloração, da cloraminação, ele diz que isso vai ocorrer num pH entre 6 a 9, né, dependendo da temperatura e tal. Então fica subentendido que a gente meio que segue esse anexo de uma forma indireta, não muito É, explícita. assim, eu trabalho com procedimentos, né? E a gente faz muito procedimento na norma. Eu sempre digo, o procedimento é bom que ele seja para uma pessoa, só para um setor. E o que essa legislação não faz, né? Porque a legislação, ela tá tanto para quem trata da água para a estação, ela tá para quem usa e ela tá para o laboratório que analisa. Verdade, é verdade. Ela é muito. Então, fica confuso você achar o seu papel aqui dentro, né? É verdade. Então, para o laboratório ficou sem pH, porque não tem, né? Você vai nos anexos, não tem. Só que ele tem para o tratamento que tem que funcionar de 6 a 9. Então você Isso. imagina, bom, se alguém está tratando, isso não tem como não chegar
diferente, né? Mas falta Aham. sim, tem alguém falando que o pH deu 4,1. É, gente, não tem canção, né? E aí, então tá subentendido. Mas o que seria ideal? Que a legislação ela fosse quebrada por perfis, por papel, né, de cada um. Então, o papel da estação é esse, o papel do laboratório é esse, seja terceirizado ou dentro da estação, e o papel do uso, né, da captação é outro, né? Perfeito, perfeito. Porque tem um também de microcistina que ficou subentendido em relação à captação, e aí o laboratório tem que saber quanto que deu a captação. Então, assim, difícil. Perfeito. Eu concordo plenamente. Vou só dar uma passada aqui nos comentários para que ninguém fique de Tá. fora, tá? É, a Estefânia disse que também espero que seja a partir do ano que vem só. Acho que é a inserção dos dados se vão ser retroativos. Espero também que não. Sabri Fiore, olha, é subjetivo. Uma vez eu tive uma atividade na universidade em que analisamos a água da casa de um aluno e o pH deu 4,17. Uma pessoa me procurou esses dias também e falou, professor, é possível dar o pH de água natural zero? Eu falei, zero? Não, zero não, Não, gente. zero não tem como. Não, é uma água de poço, tal. Eu falei, não, alguma metodologia você fez errado, porque zero É. está medindo, né, ácido sulfúrico mais do que isso ainda. Não tem Imagina, como. para calibrar o equipamento a gente não consegue zero. Isso é Pois equipamento, é, equipamento zoado. Eu já vou pro outro não. lado. O que eu Essa falei de para ele, 4,7 é mais preocupante, entendeu? Porque realmente, aí já existe uma possibilidade ali, né? Exatamente. existe uma possibilidade, mas é uma coisa bem ácida, né? Se for encanamento ainda de ferro, a É, água tá o que saindo eu, colorida do que. o que eu comento para quem pergunta é para tentar seguir um chamado índice de Langelier, né? O índice de Langelier diz se a água é mais incrustante ou mais corrosiva, né? Eu falo, tenta ficar com o índice no valor, que o pH, de uma forma indireta, vai estar também entre 6 e 9, tá? Então, fica aí minha dica também para quem está muito perdido. A longo prazo tem seus prejuízos, né? Acredito que ninguém quer estragar a rede, sabe? Fiore. Sim. Glauci, muitíssimo obrigado Gente, novamente dê pela coraçãozinho aí se gravação. vocês entenderam o artigo 41, por favor. Sim. A gente Comentem se entendeu com alguns depois, assuntos. né? Como é que vocês estão levando isso daí, tá? Porque é isso. E o que eu falei, foi a minha interpretação, né? É a coragem de falar, não, é tal coisa. Não, mas eu Porque acredito que escrito não tá. Escrito realmente não tá. foi muito, muito proveitoso e muito elucidador, muito, clarificou bastante, né? Clareou bastante, porque eu realmente, por mais vivência que eu tenha na área, né? A minha área é aquela coisa bruta mesmo, né? Então, sempre que aparece um termo, um artigo, alguma coisa que pede aquele conhecimento mais analítico, eu vou ficar devendo, tá? E Não, você mas foi conta com a gente. Eu agradeço o muito. convite, né? E Uhum. agradeço mesmo aí poder participar e dar essa elucidada na questão. A Glauce passou a semana me ouvindo dizer muito obrigado, desculpa. A semana inteira eu pedi muito obrigado e depois da live eu só pedi desculpa, porque eu, né, não consegui publicar. Mas ela, novamente, é uma simpatia de pessoa. Sigam a Glauce. Vocês já Obrigada. estão seguindo, né? Aqui no canal How to Lab, no Lab e o YouTube Fábio também, lá na Conteúdos no Conteúdos Ambientais. Ambientais. Isso. E agradeço Certo. de verdade pela disposição. Muito obrigado. E que a gente possa Obrigada. depois voltar a se falar com outros assuntos menos Perfeito. polêmicos Temos e aí 200 e tantos artigos para conversar. Nem sei quantos tem. Bom, muito obrigado. Você fica à Obrigada vontade e para encerrar a até. live, então, viu? Vou, Tchau, vou tchau. terminar agora. Tchau, tchau.